Não, não, não fugirei. Não mais esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício. Usa-me. Sabe, a igreja não está familiarizada mais com essas palavras. Me ofereço, sacrifício, morte, cruz, renúncia, entrega. Nós trocamos o nosso vocabulário para possuir, conquistar, pegar, prosperar. Não tem nada de errado, isso também está no Evangelho. Mas a raiz do Evangelho Eia! Uhum. Uhum. Alguns de vocês não entendem porque tanta porta fecha na sua frente, porque tanta coisa dá errado. Quando você entende que é quando você deixa Jesus te amarrar no altar, que as coisas começam a acontecer. Alguns de vocês está doendo, mas na hora que você se entrega, foi quando a Bíblia diz assim que Isaac deixou o pai amarrar ele no altar. Quando isso acontece, a Bíblia diz então que Isaac enxergou junto com o pai a provisão. Quer dizer que a geração que nós temos agora e a geração que está nascendo agora, uma geração que vai entender essa mensagem. Uma grande parte da igreja brasileira vai continuar deslumbrada com as luzes e com coisinhas. Mas um povo que sente o cheiro de Deus vai mudar nações e cidades e destinos. Sim ou não? Aleluia. Glória ao Senhor. Como é uma escola de ministro de louvor, eu preciso falar alguma coisa sobre louvor, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia. Onde você quer abrir a Bíblia? Hoje nós vivemos um momento onde não pode ofender os crentes. O que você quer que eu prego? Algo bonitinho, gostoso? Aleluia. Eu quero falar sobre o chamado do líder de louvor. Quando você entra numa empresa, existe uma coisa que eles dizem que chama job description, ou seja, qual a sua função, qual a sua responsabilidade, o que a sua empresa, o que o seu chefe espera de você. Ele fala, eu quero que você faça isso. Chama-se a descrição do seu trabalho, da sua função. E o ministro de louvor, ele tem algumas funções, ele tem alguns chamados, ele tem algumas características que os céus esperam que ele se encaixe. Aquele ministro, na minha opinião, ele tem algumas coisas que Deus chamou ele para fazer e que ele precisa fazer. Sim ou não? Estenda as mãos para mim e fala assim, ajuda o Judson. Por favor. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Alguém lê para nós aí, rapidinho. Ok. Aqui está uma história que todos nós conhecemos. O nascimento de Jesus. A Bíblia diz que ela envolveu ele em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se eu estivesse naquela época, eu ia virar para José, que era o pai
adotivo de Jesus, e diria para ele: você falhou na sua função, porque você não conseguiu arrumar um local digno para Jesus nascer. Você não conseguiu arrumar um lugar para ele. Vira, sim. Eu quero dizer que parte do chamado de um ministro de louvor é preparar, encontrar um lugar para Jesus. E aparentemente José falhou, mas eu vou te ser sincero, ele não falhou. Era aquele lugar que os céus queriam. Era aquele ambiente que eles queriam que o Filho se manifestasse. Era naquele lugar que Jesus precisava ser manifesto. Vocês entendem isso? Uhum. João Batista, qual foi o chamado de João Batista? Quem lembra? Preparar o caminho, preparar um lugar. Uhum. Uhum. Vira para o seu irmão e fala: o ministro de louvor é chamado para preparar um caminho. É claro que o texto sobre João Batista diz: todo vale será exaltado, todo monte será aplanado. Pororô, não é isso? Existem algumas coisas que acontecem quando você prepara o lugar para Jesus. E quando ele vem, todo monte é aplanado, todo vale é aplanado, todo vale é exaltado. Uhum. Sim ou não? Vocês estão me entendendo ou não? Falam, parte do meu chamado é preparar o lugar. Quando Moisés subiu ao monte, e ele permaneceu no monte 40 dias, qual foi uma das funções primárias que Deus deu para ele? Eu falei isso muito ano passado, que eu sempre preguei isso. Eu sempre preguei que a primeira coisa que Deus mandou Moisés fazer antes dele descer do monte é: desce e prepara um lugar para mim. Mas antes de preparar um lugar, Deus falou com ele: desce e encontra um povo para mim. Vira para o seu irmão e diz: isso é um segredo. Antes de preparar um lugar, você precisa encontrar um coração correto. A primeira coisa... O Senhor falou: desce e encontra um povo que vai dar para os céus o que os céus querem. E esse povo vai construir um lugar e eu vou vir habitar no meio deles. Antes de você ser um ministro de louvor, você precisa ser encontrado por Jesus. O seu coração precisa ser um coração voluntário. O Senhor falou: encontra um cara, encontra um homem, encontra uma mulher, encontra algumas pessoas que vão dar linho fino, que vão dar ouro, que vão dar prata, que vão dar aquilo que eu quero para construir um lugar. Uhum. Você falha na sua função de preparar um lugar para Deus se você não tiver um coração voluntário. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Aleluia. Moisés desceu com uma função: encontrar corações disponíveis. E esses corações disponíveis iam produzir, iam entregar as ferramentas e os produtos para construir o lugar. Sabe como que a gente prepara um lugar? Quando você encontra na sua igreja, quando você gera na sua igreja um povo voluntário, que vem para adorar com a intenção: eu estou dando tudo para o Senhor, para que um lugar seja preparado para Ele. Não importa se é uma manjedoura, não importa se é um palácio, Senhor. Sim ou não? 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, vocês já devem ter lido isso demais aqui nessa escola, que é Crônicas fala sobre o tabernáculo de Davi. Davi, ele entendeu, depois de uma tentativa frustrada de trazer a arca do Senhor, que simboliza a presença do Senhor, ele entendeu que ele precisava preparar um lugar. Vira para o seu irmão e fala: preparar um lugar. Chamado do ministro de adoração, você foi chamado para preparar um lugar que se torne irresistível para Deus. Um lugar. Aquela manjedoura era irresistível para os céus.
A Bíblia diz assim que Davi chamou os levitas. Alguém quer ler aí 1 Crônicas 15:1? Enquanto eu bebo um gole de água. Ele preparou primeiro a sua casa, o coração dele. Depois ele preparou um lugar para o Senhor. Ele falou, agora vão lá buscar, porque eu já tenho um lugar para ele. Sabe o que a gente canta nas nossas igrejas até espumar? Eu vou te ser sincero, não conta para ninguém, mas eu não ministro domingo à noite. Raramente. Sabe por quê? É tão tenso. É tão difícil achar um lugar para Jesus no domingo à noite. Ô Jesus, guarda minha língua, por favor. A gente tem tanta coisa. Eu não tenho nada contra isso. Sou eu, Judson. Eu acabo atrapalhando, porque o meu chamado é preparar um lugar para ele. Mas vocês não oraram muito para mim. Eu estou falando coisa que eu não queria falar. Ora de novo, fala, ora, Senhor, ajuda o Judson. Tem lugar para bandinha tal. Tem língua minha. Tem lugar que eu fui uma vez. Eles pagaram a minha passagem internacional. Tinha 10 bandas tocando. Obrigado pela oportunidade de apresentar. Obrigado pela oportunidade de apresentar. Lá. Eu falei, Jesus, nem eu estou cabendo. O Senhor vai caber aqui? Não tem jeito. Nossas reuniões, nós preparamos um lugar, os convidados especiais, aquela cadeira bonita. A gente prepara, não tem nada de errado com isso, é lindo, maravilha. A gente prepara um lugar para fulano de tal, a gente prepara um lugar para tal coisa. E aí, se der, a gente deixa um lugarzinho para Jesus. Mas o seu chamado é de preparar um lugar para que ele se sinta confortável. O seu trabalho é preparar um lugar para ele. Deus falou com Moisés, prepara um lugar para mim e eu vou habitar no meio de vocês. Lá foi Davi e Leão falou, o Senhor não vem, sabe por quê? Porque a gente não tem um lugar para ele. Então vamos preparar um lugar para ele. Tem algumas nações que eu vou, e eu não quero dizer que o Brasil está virando assim, mas está parecendo. Nós temos tanto medo de ofender as pessoas, que nós acabamos ofendendo a Deus. Nós temos tanto medo de cantar aquilo que os céus querem ouvir, porque a gente tem medo que as pessoas não vão gostar daquilo que a gente vai cantar, que a gente só canta aquilo que as pessoas querem ouvir, e nós ofendemos os céus. Come on. Uma das coisas que eu estou pensando e escrevendo esses dias é sobre um lugar para ele. As Escrituras estão sempre falando sobre isso. Em Gênesis, Deus preparou um lugar para quem? Quem lembra? Para o homem. Ele diz que ele plantou um jardim e colocou o homem ali. Mas o que fazia Deus passeando na virada da noite? Você parou para pensar nisso? Deus preparou um lugar para o homem e para ele. O Éden não era para Adão só. Jesus disse, eu vou preparar um... Desculpa, mas eu amo Jesus, velho. A igreja precisa entender as coisas. Jesus nunca manda você fazer uma coisa que ele não faz. Ele diz, prepara um lugar para mim, porque eu também estou preparando um lugar para você. João capítulo 14, eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prepara o lugar.
Ele sempre, desde o começo, ele fala: eu quero um lugar. Para Adão não, para eu e para Adão, para mim e para Adão, para mim e você. João capítulo 14, ele diz: oh, eu vou subir para preparar um lugar. Para quê? Para você? Não, para mim e para você. Por que os ministros de louvores querem preparar um lugar só para eles? A minha plataforma, o meu microfone. Eu sei que vocês não têm problema com isso, vocês são diferentes. Porque aluno está adorando, é diferente. Mas o cara diz: é o meu microfone, é a minha música, é a minha canção, é a minha cor. Ai, 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 ai. Come on. Shikarama. Senhor, o que você está fazendo aqui passeando no jardim? Essa é a casa de Adão. Não, você não entendeu. Esse jardim eu plantei para mim e para Adão. Adão está cuidando dele para mim, mas é meu. E quando eu venho aqui, eu quero ter comunhão com Adão. Eu quero ter comunhão com Eva. Eu preparei um lugar desde Gênesis, a igreja ainda não entendeu. Você acha que você vai ser diferente? Jesus vira para os seus discípulos, Lucas 22, de 7 a 12. Vou andar rápido por causa do horário. Nossa, 11h17 já. Jesus mandou os discípulos, ele disse: vai lá e prepara um lugar. Vira para o seu irmão e fala: você está ouvindo, velho? Jesus virou para os discípulos e falou: vai lá e prepara um lugar para mim e para vocês, para nós tomarmos uma ceia juntos. Você vai e encontra o cara que está carregando um cântaro com água, e você diz para ele: o mestre veio ver o lugar, o aposento, o lugar de hóspede que tem aí pronto. Eu estou indo na frente para preparar a mesa, porque daqui a pouco o cordeiro vem e ele vai partir o pão e ele vai dar o cálice. O seu chamado como ministro de louvor é ir na frente da igreja e dizer: eu estou preparando a mesa, porque daqui a pouco o cordeiro vem e ele vai partir o pão, e ele vai derramar o seu sangue, ele vai perdoar pecados, ele vai revelar destino. E você precisa ter uma revelação do que você foi chamado para fazer, cara. Come on, Shikalaba. Hey. O ministro de louvor vai na frente, encontra o cara com a água, encontra o pão, encontra o vinho. Diga: eu fui chamado para ir na frente, para encontrar água, para encontrar o lugar, para encontrar o pão, para preparar o vinho, para que o cordeiro reparta. Isso faz sentido para vocês? Yeah. Quantos querem preparar um lugar para ele? Existe uma maneira. Com Moisés, Deus foi bem claro. Várias vezes Deus disse: vê que faças de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Se você não tem relacionamento com Deus, você não vai saber como Deus quer que o lugar esteja. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai descobrir como que Ele quer que seja.
Tem uma música que eu amo muito, não tem ela traduzida, mas ela diz assim: What can I do for you? What can I give to you? What kind of song would you like me to sing? Assim, o que eu posso fazer para o Senhor? O que eu posso te dar? Qual o tipo de canção que o Senhor quer ouvir? Because I can't thank you enough. Porque eu não consigo te agradecer o suficiente. O ministro de louvor deve respirar esta canção. O que eu posso te dar? O que eu posso te oferecer? Qual a canção que o Senhor quer ouvir? É muito mais fácil para mim cantar as canções que as pessoas querem ouvir. Eu abençoo a alma delas, amém, glória a Deus, elas saem felizes. Mas eu preciso dentro de mim ter uma responsabilidade de dizer: Senhor, qual é o som que o Senhor quer ouvir? Qual é o som que os anjos estão cantando? Qual é o som que os céus estão entoando? Como que o Senhor quer esse lugar? Como que o Senhor quer esse lugar preparado? Essa é parte do seu chamado. Faz sentido isso para vocês? Êxodo capítulo 40, versículo 16, diz assim que Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. E quando você lê o final do capítulo, quando ele montou a tenda, do jeito que o Senhor mandou, sabe o que veio? Quem lembra? O quê? A glória. Eu não sei... Eu não sei você, eu já ministrei louvor tantas vezes, depois de ministrar louvor, nada acontece. Eu quero fazer do jeito que o Senhor queira. Mesmo que seja uma musiquinha, 3 palavrinhas só, que eu aprendi de cor. Se é isso que Jesus está querendo ouvir, eu vou cantar, velho. Porque eu quero que Ele responda com a glória dEle. Eu não quero estragar vocês, mas você pode jogar fora tudo que eu falar hoje, não vai me ofender. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com o ministro de louvor é ele ministrar algo que ele não sabe. Ele não sabe o que ele está fazendo. É o cara subir ali, pegar na guitarra, tocar na bateria, sentar no violão, e ele achar que o chamado dele é só fazer música, só liberar um som. Para mim, esse é um cara miserável, porque, na verdade, música é bom, eu gosto de música. Mas quando se trata de ministrar adoração e de atrair a glória de Deus, você que sobe numa plataforma, você precisa ter um entendimento de que é mais do que música que você precisa liberar. Como eu já falei muito sobre Davi, ele era mais que músico. Sim ou não? Ok, vamos lá. Como que você pode preparar esse lugar? Vou ler rapidinho para a gente passar para a próxima coisa. Obediência, que foi o que Moisés teve. Conhecimento da palavra de Deus. Eu quero perguntar, não quero perguntar porque eu não quero ficar frustrado. Mas o que eu encontro de músicos que não conhecem a Bíblia? Porque, recita para mim João 3,16, o irmão fala... João 3,16? Eu não me lembro agora. Você precisa ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Vou falar baixo para ninguém ficar ofendido. Pecado, agora não está mandando ler a Bíblia, que abuso. Você tem smartphone, você tem iPad, iTouch, não sei o que lá mais. Lê sua Bíblia, meu filho. Lê a palavra de Deus. Sim ou não? Sei que isso deixa você meio abatido. Nós edificamos o lugar para Deus com habilidade, com criatividade. Isso vocês já devem estar fazendo aqui, workshops, outras coisas. Como que Moisés construiu? Deus deu para ele um cara chamado Aholibe e Bezaliel. Esses meninos tinham criatividade, eles tinham habilidade. Então o ministro precisa também se esmerar na habilidade e criatividade para edificar essas coisas. Intimidade, santidade,
temor. Sabe como que Davi trouxe a arca? Ele andava 6 passos. No 7º passo, é como se ele dissesse assim: eu não consigo, eu não sou capaz. 7 fala do completo, 6 fala do número do homem. É como se ele dissesse: até aqui eu consigo, mas daqui para frente eu não consigo. Oh Deus, oh Deus. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifício a cada 6 passos. Sabe de uma coisa? Você precisa construir esse lugar cheio do temor de Deus. Uma das coisas que eu vejo faltando em ministros de louvor hoje é o temor de Deus. O cara toca lá na frente, mas ele é viciado em pornografia. Ele ministra adoração, mas o namoro dele com a namorada dele é tão indecente, é tão promíscuo. Ele abre a boca e ele fala coisas que não deveria falar. Ele fofoca, ele critica, ele murmura. Vocês já estão chateados comigo já? Ok, daqui a pouco então. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26. Alguém lê bem alto para nós, por favor. Tendo Deus o quê? Fala, ajudado. Vira para o seu irmão e fala: a gente pode fazer tudo, senhor, como diz aqui em Minas. A gente pode fazer tudo, senhor. Todo trem que tem que ser feito pode ser feito. Mas existe algo que se chama favor de Deus. Que você não consegue sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem a ajuda do Senhor. Eu posso suar, plantar bananeira, falar chuchu com tomate, não sei o que, qualquer coisa, pular. Mas se a graça de Deus não vier, então, ministro de louvor, seja viciado no favor de Deus e na graça do Senhor. Pede Deus, se o Senhor, sabe, eu tenho 44 anos, tem não sei quantos anos, mais de 20 anos que eu ministro louvor, eu cresci na igreja, e sabe de uma coisa, toda vez que eu subo numa plataforma, toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu subo apavorado, sabe por quê? Porque eu tenho revelação de quem eu sou, que eu não consigo sem a graça de Deus e sem o favor de Deus. Não tem como, velho. Mas a coisa mais desesperadora para mim, sabe o que é? É aquele texto onde Sansão acorda no meio da noite, achando que o Espírito Santo estava com ele, como das outras vezes, e ele quebrou a cara. Temor do Senhor. Favor do Senhor. Sim ou não? Aleluia. Fala, Senhor Jesus, eu quero preparar um lugar que seja irresistível para o Senhor. Senhor Jesus, me ajuda. Derrama do teu Espírito sobre a minha vida. Me ajuda. Aleluia. Segunda função, segunda coisa que os céus esperam que um líder de louvor seja. You gotta be prophetic. Você precisa ser profético. O que é profético? Você sabe aonde você estava, aonde você está e para onde Deus quer te levar. Você sabe aonde Deus estava, aonde Deus está e aonde Deus quer levar a igreja. Isso é profético. Sim ou não? Números capítulo 2, versículo 3 a 5. Alguém lê bem alto, com fogo. Números 2, de 3 a 5.
Em Números capítulo 2, o Senhor começa a falar sobre como que Israel deve estar e como que Israel deve se acampar. A primeira coisa que o Senhor fala, olha, a tribo de Judá vai se acampar ao oriente. Judá significa louvor. Judá fala de autoridade. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas você deve ter estudado sobre o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque carrega essa dupla unção. A unção de sacerdote e a unção de rei, que está escondida. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Isso aí é outro estudo que vocês já devem ter feito aqui, ou devem saber já, amém? E ali diz assim, ao oriente vai acampar Judá. Mas junto com Judá, Isacar vai acampar. Vira para o seu irmão e fala, os ministros de adoração se acampam ao oriente, mas eles ficam perto de Isacar. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas 12, 32. Alguém lê rapidinho. 12, 32. Amém. Qual a característica de Isacar? Isacar tinha entendimento do que precisava ser feito. Eu descobri que o ministro de adoração precisa andar junto com Isacar. Ele precisa saber o que Deus está fazendo. Ele precisa ser profético, ele precisa entender o que está acontecendo na terra. Você precisa entender o que o Espírito Santo está fazendo no mundo hoje. Você precisa entender para onde que Deus está levando a igreja. Sabe por quê? Porque a mídia está tentando fazer você comprar outra coisa. E você não está comprando o que os céus estão falando. Você está entendendo? Uma das coisas que me preocupa com a igreja, e eu vou falar sobre isso nesse próximo ano, algumas coisas, a Bíblia fala sobre duas chuvas, sobre a chuva temporânea e a chuva serôdia. Uma dessas chuvas, ela vem no início, ela vem para preparar a terra para jogar a semente. A segunda chuva, ela vem no final da colheita, na hora que está para colher, para amadurecer o fruto, para que o fruto seja colhido. Eu particularmente creio que a igreja brasileira já experimentou a primeira chuva. Mas agora o Senhor está querendo trazer a segunda chuva, para trazer maturidade para a igreja entender, nós não estamos aqui só pulando e dançando, aleluia, glória a Deus, mas nós estamos preparando um lugar, nós sabemos para onde que nós vamos, nós sabemos o que Deus espera de nós sabemos o que o Senhor quer fazer conosco, para onde Deus quer nos levar. O ministro de adoração precisa ser profético. Se você não sabe, as músicas mais tocadas na rádio da sua cidade são as mais pagas. Pelo menos aqui é. Se você chega lá e fala, eu quero que a minha música esteja entre as 10 mais tocadas. Eu, cara, é só você pagar tanto, que aí nós vamos tocar sua música o dia todo e vai ser as 10 mais tocadas do dia. Sabia? Não queria frustrar você, né? O que os céus estão pensando? Eu preciso que vocês sejam maduros. Preciso que vocês cresçam. Porque Deus vai colocar algo nas mãos de vocês muito forte. Deus vai entregar algo nas mãos de vocês muito forte. Deus vai entregar autoridade para vocês. Deus vai entregar unção para vocês. Deus vai entregar graça para vocês. Vamos lá para a gente terminar? Números capítulo 10. Fala para o seu irmão, você precisa ser profético, não patético. Profético. Números 10, versículo 2.
Faze 2 trombetas para quê? De prata, batidas. Elas servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti. A entrada está dentro da congregação. Mas quando soar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinino, partirão o exército que estão acampado ao oriente. Quando pela segunda vez tocar retinino, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos arraiais se tocará retinino. Para ajuntar a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Será isto para vós e vossa geração um estatuto perpétuo. Quando na vossa terra sairdes a guerrear ou a pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança. Diga lembrança. Diga lembrança. Lembrança de vós. Então, essa parte, vocês estão me entendendo? Vocês estão perdidos? Estão entendendo? Faz sentido. O Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata. E o Senhor falou com ele, olha, quando vocês tocarem essas trombetas juntas, esse vai ser o sinal de chamar o povo para congregar e adorar. É o sinal para o povo vir diante da glória, diante da minha presença. Quando você tocar essa trombeta sozinha, você vai estar chamando apenas os líderes, para eles virem diante de mim. Agora, quando você tocar essa trombeta retinindo, assim, ó, como que é retinindo mesmo? É o sinal de que está na hora da guerra. Sabe, um dos maiores problemas que eu vejo hoje no Brasil é que nós não reconhecemos o som da trombeta. Imagina se o Senhor está chamando para a guerra, aí você acha que Ele chamou para vir apenas adorar. Quando você chega para ministrar louvor à noite, você precisa discernir o que os céus estão falando. O que os céus estão tocando. Você precisa perceber. Quando soa as 2, congrega, ajunta todo mundo. Quando soa uma, ajunta os príncipes. Quando toca retinino, parte os exércitos. Primeiro o exército do Oriente. Quem que estava acampado no Oriente? Quem? Judá. Os ministros de louvor deveriam ouvir antes de todo mundo. Os ministros de louvor precisam se mover. Quando toca retinino, quem tem que ouvir primeiro? Os ministros falam, opa, Deus está fazendo isso, está na hora da gente se mover para cá, está na hora da gente se mover para lá. Shia. Chora, macato, shneia. Oshnani, Koroshna Baba. Aqueles que estão envolvidos na adoração são os que sentem a pressão da guerra espiritual primeiro, antes dos outros. Antes, às vezes, de eu tocar meu violão, eu sinto o clima espiritual, como é que está. Você precisa ouvir. Talvez você veio aqui para aprender como gravar um CD. E hoje você está se frustrando. Porque eu estou tentando te chamar a ser um homem que se move com o coração de Deus e profeticamente. Eu preciso que vocês ouçam o som da trombeta. Fala, não só ouvir,
mas também tocar. Eu amo quando eu estou num lugar assim. Estou empolgado. Eu sempre achei que quem devia tocar é os anjos, mas no versículo 8 diz assim: os sacerdotes tocarão as trombetas. Vocês precisam tocar a trombeta. Vocês precisam abrir a boca. Você quer saber o que Deus está fazendo nos céus agora? Você quer entender qual é o tempo que o Brasil está? O tempo que o Brasil está é nações, é África, é os perdidos. Se os ministros de louvor não entendem o que os céus estão fazendo, você vai para outra direção, lá, e você acha que está fazendo o que Deus está querendo e você não percebe. Você precisa ouvir o som dos céus. Você precisa entender o que Deus está fazendo agora e você precisa tocar o som. O ministro de louvor precisa ter uma sabor profético. Versículo 9. Alguém lê aí para nós. De Números 10, versículo 9. O que aconteceu aqui? Deus falou: quando vocês saírem para a guerra, o que vocês têm que fazer? Tocar a trombeta como? Retinindo. E quando você tocar a trombeta retinindo, o que vai acontecer? Vira Crônicas 16, versículo 4. Alguém lê para nós, por favor. Por favor, irmão Fito. O tabernáculo de Davi colocou ministros. E ele falou: vocês vão ficar 24 horas aqui, vocês vão adorar, vocês vão profetizar, vocês vão interceder para o Israel. 24 horas. Mas uma das palavras de fazer petição significa zacar. Zacar significa lembrar. Vamos ler de novo, 1 Crônicas 16, 4. Vamos lá. O pessoal não ouviu. Designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor, para fazerem petições, para louvarem e exaltarem ao Senhor, Deus de Israel. Sabe qual é o seu chamado, querido? Você não vai gostar disso. Mas o seu chamado é de ser um intercessor também. Ministro de louvor que não lê a Bíblia, que não ora, ele tem que arrumar outra profissão. Primeiro, nem é profissão, ministro de louvor. Fazer petições. É a mesma tradução para lembrar os céus. Sabe como que eles saíram? Eles saíam dizendo: Deus, o Senhor prometeu que o Senhor ia guardar o seu povo quando ele enfrentasse os inimigos. Deus, o Senhor prometeu que 1000 cairão a um lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Deus, o Senhor prometeu que nós somos o povo escolhido da terra. Deus, o Senhor prometeu que o Senhor estaria conosco. Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores. Deus, o Senhor prometeu que o Senhor ia fazer. Deus, o Senhor nos prometeu a terra prometida. Deus, o Senhor falou que ia manar leite e mel. Deus, o Senhor falou que nós iríamos perseguir o nosso inimigo. Deus, o Senhor falou: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, o Senhor falou: nós precisamos de ministros que
saiam tocando a trombeta, que saiam lembrando os céus. Existe uma unção, existe um mover de intercessão que está vindo sobre o Brasil, e que eu preciso que vocês entendam. Existe um nível de trombeta que está sendo tocada, e é a trombeta de sair lembrando os céus. Deus, o Senhor falou que tinha uma geração no Brasil, e o Senhor ia levantar profetas do Brasil, que iam tocar a Ásia, que iam tocar a África, que iam tocar a Indonésia, que iam tocar a Oceania. Deus, o Senhor falou. Aqueles caras ficaram em volta da arca 24 horas dizendo: Deus, o Senhor falou que não ia faltar semente para Davi. Deus, o Senhor falou que Israel é o pequenino do Senhor. Deus, o Senhor falou, vermezinho de Jacó. Deus, o Senhor falou que o Senhor ia cuidar de nós. Deus, o Senhor falou que o Senhor ia nos levar mais alto. Senhor, o Senhor falou que o Senhor ia nos voltar. Jesus, o Senhor falou: eu vou preparar-vos lugar. Jesus, o Senhor falou: não temas, pequenino rebanho. Jesus, o Senhor falou: oh, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e vós vencereis também. Jesus, o Senhor falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, o Senhor falou: eu não vos deixarei órfãos. Então, Jesus, nós não queremos ficar órfãos. Jesus, o Senhor falou. Jesus, you said. Jesus, o Senhor disse. Nós precisamos de ministros maduros nesses dias, que entendam o som da trombeta que está sendo tocada. Êxodo capítulo 34. Cheia corroxo toromana, cheia racotoshna. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Adora o Senhor, levanta sua mão, adora o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor, 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 adora o Senhor. Eu preciso de ministros que lembrem os céus, as promessas dos céus. A terceira coisa do ministro de adoração: ele é um intercessor, ele é um cara que ora, é um cara que jejua, é um cara que paga um preço. Oh! 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 Reia, 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 reia. Você está dizendo: Judson, então Deus ele se esquece? Não, mas parece que tem alguma coisa. Antes de ler Êxodo 34, abre Gênesis 9:15. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Gênesis capítulo 9. A terra tinha sido destruída pelo dilúvio. O Senhor fez um dispositivo. Abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virá sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos os entregueis. 9:15. Ele disse, versículo 13: o meu arco tenho posto nas nuvens. Está falando do arco-íris. Ele será por sinal. Versículo 14: sempre que eu trouxer as nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que eu fiz com você. Todos os seres viventes de toda a carne, as águas e não se tornarão mais em dilúvio. O Senhor disse: eu vou colocar um dispositivo nos céus para me lembrar. Toda vez que vocês me encherem a paciência e que der vontade de quebrar vocês de novo, esse arco vai vir, essa chuva vai vir, e esse arco-íris vai me lembrar de que eu prometi não fazer isso mais.
Eu quero te dizer que vocês são aqueles que Deus tem colocado nas nações. Entramos na África, bruxo para todo lado, aquela coisa toda esquisita. A gente fala, meu Deus, naquela nação que a gente estava, Senhor, coisa terrível, fome, miséria, não sei o que lá mais, pecado, prostituição, impureza, dureza de coração. E eu pensei, Senhor, e aí, o que eu faço? Ele fala, eu preciso de alguém que me lembre, alguém que levante a mão e diga, Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Senhor, a tua palavra diz que é vontade do Senhor que ninguém se pereça. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ama todos os pecadores. Senhor, nós precisamos de uma geração de homens. As pessoas achavam que nos últimos 10 anos nós achamos que o tabernáculo de Davi tinha a ver apenas com música. Nós não entendemos, tem a ver com uma geração que vai tocar trombeta 24 horas na presença de Deus, dizendo, Senhor, se lembre, Senhor, não se esquece, Senhor, não nos abandone, Senhor, as suas promessas, Senhor, aquilo que o Senhor falou que o Senhor ia fazer. Come on. Faz-se salas de oração nas igrejas, os ministros de louvor são os últimos que aparecem lá. Eles não estão entendendo a função deles, eles não estão entendendo o chamado deles. Faz-se reuniões de oração, casas de oração, ministros de louvor não aparecem lá. Sabe por quê? Porque eles não estão entendendo the job description, a função que eles foram chamados para exercer, que é preparar um lugar para o Senhor, que é entender o que Deus está fazendo na terra e lembrar os céus através de uma vida de oração e de intercessão das promessas do Senhor. Preciso que vocês orem. Nós precisamos ser batizados com oração na igreja brasileira. Vou ser sincero, eu estou falando por mim, que eu tenho visto isso e eu vejo isso. Nós começamos nossas reuniões sem oração. Ministros de louvor, equipes de louvor antes oravam, hoje a gente não ora. Nós temos música. Senhor, vamos começar a adorar. Hebreus capítulo 9, o Senhor diz que o véu foi rasgado, cheguemos nos pôs com ousadia, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, pelo véu. Nós precisamos de homens que se movam assim. Êxodo capítulo 34. Moisés disse, Senhor, eu preciso ver a tua face. Eu preciso ver a tua glória. Deus tinha acabado de falar com Moisés. Moisés, eu não vou com vocês. Eu estou por aqui com vocês. Eu vou dar para vocês as bênçãos, mas eu não vou com vocês. Eu vou dar para vocês a prosperidade, mas eu não vou com vocês. Eu vou dar para vocês a terra que mana leite e mel, mas eu não vou morar com vocês. Moisés estava num dos momentos mais tristes e
dolorosos da vida dele, na minha opinião, porque ele tinha tudo e não tinha nada. Eu quero dizer para o Brasil, nós vivemos em um dos momentos que pode ser um dos momentos mais terríveis, onde nós temos tanta prosperidade e não temos o mais importante, o sorriso de Deus. Eu tenho saudade quando alguns de vocês iam de ônibus para as reuniões e vocês chegavam pegando fogo. Hoje você tem seu carro, você ainda chega atrasado e não pega fogo. Eu prefiro uma nação que ande de lotação e que queime por Jesus, do que termos bens, dinheiro, prosperidade e não temos o fogo de Deus. O que adianta você ter uma casa maravilhosa, carros maravilhosos, dinheiro maravilhoso e você não ter fogo, 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 fogo de Deus? Ha! Essa era a situação de Êxodo capítulo 34. Eu falei um dia desses atrás, eu não quero chegar diante de Jesus e balançar a chave do meu Ferrari e dos meus carros, dos meus apartamentos, falar: Senhor, a conquista que eu conquistei, aleluia, chu. Glória a Deus, é verdade, Deus vai te dar isso. Mas eu quero chegar diante de Jesus e eu quero balançar o cesto. Aqui, Senhor, isso aqui é de Moçambique. Aqui, Senhor, isso aqui é da Namíbia. Aqui, Senhor, isso aqui é do Paquistão. Aqui, Senhor, isso aqui é do Afeganistão. Aqui, Senhor, isso aqui é de Cuba. Aqui, Senhor, esses aqui são os peixes que eu trouxe para o Senhor. Oh Deus, da Austrália. Esses aqui são os peixes do Peru. Esses aqui são os peixes da favela da minha cidade. Aqui eu trouxe para ti, Jesus. Êxodo 33 e 34 era exatamente isso. O Senhor falou: eu vou te dar tudo, mas eu não vou estar com você. O ministro do louvor não consegue viver com isso. Moisés falou: me leva no monte, Senhor. Versículo 5, você conhece esse texto? Diz assim: o Senhor desceu numa nuvem e pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. O Senhor falou sobre ele mesmo. O Senhor disse, passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, contudo ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Versículo 8, então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou. Adoração por revelação, dizendo: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, embora este povo de dura cerviz perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por sua herança. Cara, esse cara, ele é esperto, ele viu quem o Senhor era, e então ele lembrou o Senhor: Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em irar, então, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu preciso que você conheça Jesus, porque você vai ser colocado na presença da arca para lembrar os céus. Oh Deus, aqui estão essas prostitutas prostituindo, merecem ir para o inferno, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas, Senhor, eu também merecia o inferno e o Senhor me perdoou. Senhor, o Senhor virou para aquela mulher e disse: vai e não peques mais. O Senhor disse: eu também não te condeno. Senhor, então, por favor, muda a história dessa mulher. Então, por favor, muda a história desse bairro. Senhor, então, por favor, muda a história dessa favela. Essa favela está cheia dos drogados que estão vendendo droga e destruindo vidas, Senhor. Eles merecem o inferno, assim como eu também mereço o inferno. Mas Deus, a tua palavra diz que o Senhor ama o pecador, e o Senhor liberta o escravo, aquele que está preso em correntes. Deus, então, em nome de Jesus,
Nós precisamos de vocês. Vocês precisam ser intercessores. Vocês precisam aprender a orar. Vocês precisam aprender a clamar ao Senhor. Vocês precisam aprender a tocar a trombeta, retinindo, dizendo: Senhor, o Senhor lembra. Vamos terminar. Joel. O livro de Joel começou dizendo: dai o alarme no monte, toca a trombeta. Quando eu estava lendo aquele livro nesses dias, eu entendi algumas coisas. Talvez eu estou errado, mas quando você vai olhar no original, dá a entender que dar o alarme é o tocar a trombeta retinindo. E tocar a trombeta é aquele toque da trombeta de convocar todo mundo. Interessante, o Espírito Santo está falando comigo juntos. Esse é o momento que nós vivemos. Esse é um momento de guerra, é um momento de ajuntamento para adoração. Esse é um momento de ir tocar e relembrar os céus, mas também é um momento de chamar os príncipes, é o momento de chamar os líderes, é o momento de chamar a igreja, é o momento de fazer uma santa convocação, é o momento de convocar a igreja, é o momento de chamar a igreja para os pés do Senhor. E ao mesmo tempo é um momento de avançar, lembrando os céus e as promessas. Em 1987 teve uma conferência no Brasil. Eu não estava lá, mas foi uma das primeiras vezes que se disse assim: Deus está mudando a igreja brasileira. Ela não mais só vai receber missionários, mas vai dar missionários. 1987 alguém profetizou dizendo: Deus vai mudar as finanças do Brasil para que o Brasil abençoe as nações. 1990 eu estava lá quando a mesma coisa começou a ser liberada. 91 a mesma coisa. Mais de 20 anos se passaram. Deus, o Senhor falou, a prosperidade veio. Agora nós precisamos mudar as nações. Aleluia. Esse é o seu chamado como ministro de louvor. Preparar um lugar para Ele. Um lugar que se torne irresistível. Ter um aroma profético. Entender o som da trombeta. Judá com Isacar. E terceiro, lembrar os céus. Lembrar os céus. Suas canções precisam ser canções que lembrem os céus. Que Ele prometeu. Eu não vou mentir para vocês. Eu estou procurando algumas pessoas essa manhã que vão largar tudo para receber tudo. Eu estou procurando alguns homens e algumas mulheres essa manhã que vão dizer: Senhor Jesus, eu entendi, eu sou o sacrifício. Eu não mais fugirei, eu não mais vou me esconder. Usa-me, Senhor. Eu não vou mentir para vocês. Eu preciso que você se renda a Jesus. Porque eu vou dizer sincero, eu vi, é verdade.
São milhares e milhares e milhares de meninos e meninas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu vi, eu toquei. O Espírito Santo vai começar a queimar em alguns essa manhã. Quando você começar a pegar fogo, vem aqui para frente, fica de pé, ou se lança no chão do jeito que você quiser. O Espírito Santo vai estar te chamando. Ele vai confirmar essa palavra, não eu. Eu não preciso provar para você se a palavra é dele ou não. Você vai responder ao Espírito Santo. Só se você começar a pegar fogo. Se coloca de pé aqui na frente, se oferece a Ele. Não é um convite para gravar CD. Isso vai acontecer. Não é um convite para você ser um cantor de plataforma. Não é um convite para você ser um artista gospel. Não tenho problema com isso. É um convite para você ser parte dessa função de um ministro de louvor, preparar um lugar para ele. Uma função profética, entender o que os céus estão fazendo, tocar a trombeta e ouvir o som da trombeta. E por último, lembrar os céus, retinir a trombeta. Eu quero dizer para vocês líderes, alguns de vocês líderes, pastoras ou pastores, põe a sua igreja para orar, ensina a sua igreja a orar, para de cantar um pouquinho e ora, para de cantar um pouquinho e ora, ensina a igreja a orar, pelo amor de Deus, eu te suplico. Ministros de louvor, começa a ler a Bíblia, e começa a lembrar o céu do que o Senhor falou. Seja como o arco-íris. Não quero que você veste uma roupa colorida de arco-íris, mas eu estou te falando, seja um sinal para Deus. Quando Deus olha para você, Ele lembra da promessa que Ele fez para o Brasil. Quando Ele olha para você, Ele lembra da promessa que Ele fez para a nação. Seja como um sinal para os céus. Começa a tocar, Jesus. Touch them, Jesus. Toca, Jesus. Toca, 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 Jesus. Eia! Santo é teu nome, teu reino agora seja feita tua vontade na terra como nos céus. Deixa os céus vir sobre a terra como és nos céus, nos céus. Deixa os céus vir, deixa vir os céus, deixa vir os céus.
deixa vir os céus, deixa vir os céus. Deixa vir o céu, pois teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. teu É o reino, é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. teu é o reino, teu É o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Toca, Jesus! Toca, Jesus! Toca, Jesus! Toca, Jesus! Toca, Jesus! Toca, 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 toca! Eia! Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Deus, eu estou liberando teu fogo agora. Teu é o reino. Levanta as suas mãos. Aonde você está, o Espírito Santo vai vir sobre você agora. Você vai começar a pegar fogo. Você vai começar a pegar fogo. Espírito Santo de Deus, nós não temos tempo, estamos encerrando, mas o Senhor tem todo o tempo do mundo. Espírito Santo, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor comece a incendiar cada menino, cada menina, cada homem, cada mulher nesse salão. Agora, 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 agora. Deixa o teu
você não fazer um avivamento na cidade onde você mora. Toca Jesus, toca Jesus. Jesus está separando você, cara. Não importa onde você esteja, Jesus está aí para te tocar. Toca, Cadê a Cris? Cadê a Cris, pai? Come on. Vem, Jesus, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Sim. Aí, começa a pegar fogo. Em nome de Jesus, mais, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu estou encomendando vocês para que vocês mudem o mundo, que vocês mudem o mundo, em nome de Jesus Cristo. Satisfeitos. Deus, marca esse povo nesta manhã com uma fome, que eles jamais experimentaram e jamais deixarão de ter essa fome. Sidney. Paixão, esse desejo ardente por ti, Deus, sela Espírito. Que não seja mais um toque apenas, mais uma experiência apenas, mas que a fome que há dentro do coração do Judson
seja transferida para essa escola. Que essa paixão por Jesus, seja transferido sobre a vida de cada um aqui, Deus. Eu sinto isso no meu coração. Sela Espírito, sela Espírito, sela Espírito, cada vida aqui nessa manhã, Deus. Senhor, nós abençoamos a família do Judson, Senhor. Abençoamos o casamento deles, os filhos. Tem uma porção na vida dessa menina. There was a portion in her life. Para intercessão no Brasil. Eu queria que ela orassem por vocês. Nós precisamos. We need to learn how to pray. And ela é uma menina jovem. Uma porção nela. Can you just pray for us to release them? Wait. Can pray in English. Teach us how to pray. Nos ensina a orar. Pray like you're standing in front of us now. Orando como se o Senhor estivesse em frente de nós Not agora. like we're praying to an empty wall. Nós queremos orar, Senhor. We're praying to a heavenly being. Nós queremos orar para um ser espiritual. We're talking to the creator of the world. Nós estamos falando com o Criador do mundo. And you say you don't have faith in him. E o Senhor diz, para termos fé em Ti. When he hears everything you say. Nós cremos em tudo que o Senhor diz. When you worship and ask him to come. Quando você adora e pede a Ele para vir, He comes. Ele vem. Because he hears your cries. Porque Ele ouve o seu clamor. He hears your cries, Brazil. Ele ouve o seu clamor. He hears your cries, Brazil. Ele ouve o seu chamar, o seu clamor, Brasil. Come and awaken our hearts. Ele está despertando o nosso coração. God, awaken our hearts like never before. Despertando o nosso coração como nunca antes. Let it be a fire in our hearts that never goes out. Que tenha um fogo em nosso coração que nunca se apague. God, we want to pray to you like you're in the room. Nós queremos te adorar como se o Senhor estivesse na sala. God, we want to pray to you like you're standing in front of us. Nós queremos orar para Ti como se o Senhor estivesse assentado na nossa frente. God, set our hearts on fire, God. Senhor, incendeia os nossos corações. God, help us not to be ashamed when we worship you. O Senhor nos ajude a não termos vergonha quando nós te adoramos. You are free to express your heart to him. Você é livre para expressar o seu coração. You are free to be who you are in his presence. Você é livre para expressar e ser aquilo que você é na presença dele. As a Christian, you have a fire in your heart. Como cristão, você tem um fogo no seu coração, A fire in your soul um fogo na sua alma that sets you apart from this world. que te separa deste mundo. And you can either let that fire go out, Ou você deixa esse fogo ir, or you can pray and intercede and make that fire grow. ou você ora, intercede e faz com que esse fogo cresça. And grow and catch Brazil on fire for God. E cresça e faça com que todo o Brasil seja incendiado por Deus. So God, help us build a fire in our soul. Que Deus nos ajude a levantar um fogo nas nossas almas. God, help us build a fire in our soul like never Que before. Deus nos ajude a manter o fogo alto nas nossas almas como nunca antes. Lift your voice unto the Lord. Levanta suas vozes ao Senhor e clama a Ele. Hey! 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 Oh, Shirianda Rabacana Rabachai. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Deus é o Rei.
Levanta a tua voz, Brasil. Levanta a tua voz, Brasil. E clama a Ele. 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 Oh! Oh! Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Oh, eu libero o fogo de Deus. Release the fire of God. Oh. E abra sempre. Amém. Deixa eu dizer para você. Eu vejo uma visão de milhares e milhares e milhares de jovens no Brasil saindo pelas nações e retinindo a trombeta, lembrando Deus o que Ele prometeu para o Brasil, a África, a Ásia, as nações da terra. Eu vejo vocês, Deus vai colocar a trombeta na sua boca, um som para você retinir, para lembrar, é tempo de guerra, mas também para lembrar os céus. Meu Deus, em nome de Jesus. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Teu é o reino, teu glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, por esse banquete maravilhoso. Quando a gente pensa, eu já provei tudo, eu já vivi tudo que eu tinha para viver aqui. O Senhor vem e minha oração nessa manhã é que o Senhor venha selar a tua obra, selar essa transferência nessa manhã.